Atenção! O programa que você vai assistir agora é 100% de responsabilidade de quem teve a ideia. E o nosso sexto Papo com Água é com ele, Danilo Dutra. Então, Danilo, Papo com Água, vamos servir aqui água para o papo fluir melhor. Aí, vamos brindar. Beleza. Saúde. Ó, pessoal, devido a muitos problemas técnicos, hoje eu estou usando dois microfones, esse daqui e a lapela, tá? A gente tá fazendo graça não, tá gravando mesmo. Então, um áudio tem que ficar bom. Então, vamos lá. Danilo, muito bem-vindo ao Papo com Água. Obrigado. Então, vamos começar do começo, Danilo? Me conta uma coisa. Em que momento você percebeu? É isso. A música vai fazer parte da minha vida. Na verdade, assim, não teve um momento específico, né? Teve vários momentinhos, vamos dizer assim, né? Comecei a tocar violão quando era mais adolescente ali, por uns 12, 13 anos, mais ou menos. Nem lembro, já pra ser sincero. E aí, as coisas foram acontecendo, né? Eu fui tocando, encontrava os moleques da minha idade que tocavam junto comigo, e aí apareceu a oportunidade de fazer a faculdade de música, né? Então foi uma coisa meio que encaminhando com a outra, assim, né? Então não teve um momento chave, tiveram alguns momentos, assim, de dúvida, de certeza de novo, né? Mas acabou que essa decisão de continuar o caminho foi contínua, né? Tipo assim, todo dia querendo continuar fazendo a mesma coisa de novo. Então assim, não teve um momento só. Sensacional. E teve, assim, Danilo, algum culpado, assim, que te inspirou a seguir esse caminho? Então, não teve uma pessoa específica também. Eu diria que os primeiros professores de violão que eu tive na primeira cidade que eu morei, né? Tive dois professores lá, um que foi o André e a outra que foi a Leidiane, né? E, assim, na cidade que eu morava lá, eu não lembro se tinha outras pessoas que mexiam com essa coisa de violão, cara. Tipo, do jeito que eles mexiam, né? Acho que eles eram os únicos. Então, assim, pra mim foi aonde começou mesmo, foi por causa desse pessoal, né? Primeiro com esse André, que aí depois ele saiu da cidade, né? E depois eu continuei as aulas com essa Leidiane. Então, assim, por causa dessas duas pessoas, eu consegui continuar estudando, né? E aí, se um não tivesse entrado no meio do caminho, acho que não tinha acontecido nada. Entendo. Sensacional. E você fez faculdade de música, certo? O que mais te surpreendeu, Danilo, quando você entrou nesse mundo mais teórico? Foi. Essa coisa do mundo teórico, né? Primeiro que a gente passa por cima, assim, quando fala, né? Tipo, essa questão do... às vezes eu não gosto muito de trazer essa ideia de ser um mundo teórico, porque pode dar a falsa impressão de que a gente não só faz teoria e não faz prática, né? Aquela dicotomia, vamos dizer assim, né? Mas o que mais me chocou quando eu entrei lá era o nível das pessoas, né, que estavam comigo, né? E antes de eu entrar lá no curso, meio que na onde eu morava era eu e mais uns gatos pingados ali que tocavam violão, né? Entendeu? Então, assim, não tinha gente com um nível muito alto. Então, quando eu entrei na faculdade, o pessoal da minha turma já era, tipo, varria o chão comigo, entendeu? Então, assim, isso foi o grande choque, né, de realidade. Foi quando eu entrei num lugar assim que o contexto ali já era bem mais avançado, né? Então, foi por aí mesmo. Tá certo. E, Danilo, dá para ser um bom músico sem estudar teoria, sem estudar, dá pra arrasar, ser um Slash da vida?
Mas tinha um pessoal que falava que pra você tocar violão, pra você tocar guitarra, você tinha que tocar violão, né? Tinha uma Não, conversa pior que tem dessa, mesmo. né? Acho que Mas até hoje tem esses comentários. Não tem? até hoje tem um pessoal que acredita muito forte nisso, né? Mas assim, é, eu penso assim que não tem como desgrudar uma coisa da outra, né? Você não consegue desgrudar a teoria na prática, né? A teoria musical e a prática musical, elas são meio que uma coisa só, entendeu? Você está fazendo música, você está pensando em teoria de um jeito ou de outro, né? Então, às vezes pode não ser aquela teoria formal que a pessoa aprendeu em conservatório, faculdade mesmo, mas é algum tipo de teoria ali ele está usando, entendeu? Nem que seja uma teoria autodidata mesmo que a pessoa inventou, né? Mas não tem como. Eu costumo dar o exemplo do Brilha, Brilha, Estrelinha que a gente toca aqui, né? Com os alunos. Pode mostrar? Claro, por favor, eu insisto. E agora o comercial. O Danilo Dutra, ele é professor de violão, tá? Um ótimo violonista aqui de Passos. E também formado em bacharel, né? Isso, sou bacharel em violão pela Universidade Federal de Goiás. Então tá certo. Então, Danila, mostre pra nós aí. Não, eu estava mostrando o exemplo, né, de como que essa coisa da teoria e da prática andam em conjunto, né, assim, quando a gente estuda, uma das primeiras coisinhas que a gente aprende aqui é o Brilha, Brilha, Estrelinha, né, e aí uma forma da gente ensinar esse Brilha, Brilha, Estrelinha é pensando no conceito que a gente chama de forma, né? O que é a forma? A forma é como se fosse uma receita de bolo para a música acontecer, Sim. né? Então a gente escuta o Brilha, Brilha, Estrelinha, como é que é a primeira parte? Aquele brilha, brilha, estrelinha, né? Quero ver você brilhar. Uma coisa desse tipo, né? E aí, tudo isso que eu cantei e toquei aqui seria uma parte inicial, que seria a nossa parte A, né? E aí depois a gente tem uma outra parte, né, que é eu não sei o texto, mas enfim, vamos inventar um aqui, né? Brilha a noite lá no céu, né? Isso tudo aqui agora seria a nossa segunda parte da música, seria a parte B, né? E aí o que acontece depois que a gente toca essa parte B? A gente repete aquela parte A. Né? Desse jeito aqui. Então, essa ideia de forma, por exemplo, que a gente toca uma parte A, uma parte B, uma parte A de novo, isso já é um conceito de teoria, né? Então, assim, toda música que a gente toca tem alguma ideia de forma escondida atrás. Quando a gente pensa nisso, isso já é pensar em teoria, né? Da mesma forma, outra coisa que os alunos aprendem aqui também são as escalas, né? A gente tem uma escala de sol maior, né? Essa sequência de notas aqui é o que a gente chama de escala, né? E aí, essa escala, assim, o conceito de escala já é um conceito de teoria muito forte, né? Que a gente usa para tudo depois, entendeu? Então, assim, o aluno está aprendendo a tocar isso, mas ele também está aprendendo a ouvir o que é uma escala e ele entende o conceito da escala. Então, ele usa isso tudo para tocar, né? Então, não tem como você desgrudar uma coisa da outra, né? Se você sabe de teoria, você vai conseguir tocar melhor. Se você consegue tocar melhor, você sabe mais de teoria também. Entendo. Por aí vai, né? Então, uma coisa, como você disse, uma coisa depende da outra. Isso. E qual é o maior erro, Danilo, de quem está começando a tocar violão? Epa. Aqui, aí, isso. Aqui, tá. E esta mão? E agora? Não, olha, esta é aqui. Olha, eu falo assim que o maior erro é não começar, né? Mas eu prefiro dizer isso mesmo, né? Tipo, o maior erro é não começar a tentar praticar nem nada, mas a gente poderia citar problemas que acontecem de mão esquerda, mão direita, postura, mas assim, não vale a pena, todo mundo tem esses problemas, então, assim, você vai ter algum problema na mão esquerda em algum momento, você vai ter que resolver, na mão direita também, por aí vai. Mas um erro que é comum, assim, é o pessoal às vezes achar que não leva jeito para uma coisa, entendeu? Isso é um problema às vezes meio grave, né? Há quem
alunos que se derrotam um pouco demais por conta dessa atitude, vamos dizer assim, de acreditar que eu não levo jeito para coisa, por isso que eu não aprendo, né? Não consegui. Eu sou um fracasso. Eu diria que esse é um erro também que é muito grande, né? Isso Tipo, sim, fazer um bicho de 7 cabeças, assim. isso mesmo, né? Ou então cai naquela armadilha do dom natural, do talento natural. Tem gente que nasce para isso, tem gente que não nasce, né? Sei. Nesse caso, vale a pena ser o esquisito. Seja natural. Isso aí é uma coisa que infelizmente acontece ainda, né? Bastante. E tem muito aluno que para de dar sequência nos estudos, às vezes por uma crença forte nisso, né? E isso é um erro, né? Tipo, isso é uma coisa que dá para evitar, né? E uma vez que você evita, a pessoa consegue fazer o que quiser, né? Aí acaba sendo válido, né? Aquele ditado, né? Bem mineiro, quem não arrisca não petisca. Acho que é isso mesmo. É isso mesmo. Você fez eu lembrar de um comercial. Comercial não, propaganda mesmo, né? Tinha uma coisa que passava na TV bem antigamente, chamava Arte Ataque. Que era um programa onde eles ensinavam você a desenhar, fazer artesanato, sabe? Aí eu lembro que na propaganda o rapaz falava assim, difícil é não tentar. Difícil é não tentar. Arte Ataque. Então acho que é mais ou menos nessa tipo vibe, né? É tipo isso. Cada aluno aprende de um jeito ou existe um caminho padrão, entendeu? O que a gente ensina é a mesma coisa para todos os alunos, né? O que a gente vai ensinar é o mesmo, o como ele muda um pouco, né? Então, a gente pensa muito, quando a gente tem um aluno na nossa frente, a gente que é professor, a gente pensa muito na estratégia de ensino, né? É tipo assim, como que eu vou ensinar uma coisa para esse aluno, né? Então, essa ideia de postura que a gente tem aqui, por exemplo, né? Tipo, eu costumava ter muito problema, né, para ensinar os alunos e conseguir ajustar eles nessa posição. E aí o que acontece? Teve um outro professor que me ensinou ali a fazer certos passos, né, que a pessoa levanta e senta na postura. Então, assim, ela levanta do lado do banco, abre a perna, senta, bota o pé direitinho, né, faz um passo a passo certinho. E no final ela cai e fica nessa postura aqui, né, onde eu tô com a perna levantada e com o violão aqui apoiado na perna esquerda, né, que é como eu estava aqui agora há pouco, né? Então, essas estratégias de ensino é mais ou menos o como que a gente ensina. Isso aí varia de aluno para aluno. E existe desculpa te interromper, mas assim, é que agora eu fiquei curioso, existe uma regra específica em questão de segurar o violão, por exemplo? Posso? Só toma cuidado. Cuidado! Quebra o violão que eu quebro a sua cabeça, viu? Por exemplo, aquela coisa, né? Às vezes de apoiar na perna, né, direita, entendeu? E fazer tocar, ou essa coisa igual você gosta aí, né, que eu vejo, apoiado. Qual a importância assim da postura do violão e assim existe uma maneira correta de segurar? Porque eu já vi teorias assim, até na internet mesmo, professores, né, famosos mesmo, dizendo que a postura é sempre na perna esquerda. Se alguém estiver tocando na perna direita, fuja, saia correndo, porque isso não vai dar certo. Como que é isso, Danilo? Vamos desvendar esse mistério aí. Beleza. Eu acho que assim, falar que tem uma postura correta, às vezes é um pouco difícil, né? Porque o que acontece? Pode acontecer por exemplo, eu apoio o violão na perna esquerda, né? E eu consigo tocar todo o repertório que eu tenho para tocar em cima dessa postura, né? Mas às vezes tem algum outro violonista que se propõe a tocar um repertório específico, ele coloca aquele violão na perna direita e ele consegue tocar, né? Então, às vezes, quando a gente fala que tem uma postura correta, tem uma postura errada, alguém pode vir com aquele argumento, pô, mas fulano toca com o violão na perna direita e ele consegue tocar. Né? Então, às vezes tem essa narrativa assim, né? Eu gosto dessa postura e eu ensino essa postura para os alunos por causa das vantagens que ela tem. E quais são as vantagens, Danilo? Aí a gente tem uma lista. Aí me ajuda com o microfone aí, né? Tá certo. Aqui, né?
Então, o princípio geral assim dessa postura é que é o seguinte, a gente está com o violão apoiado nessa perna esquerda, no caso, né? Sim. E ela tá, não sei se a câmera mostra aqui no meu pé esse banquinho que tá levantando a minha perna, né? Mas enfim. Sim. Eu acho que a dali tá mostrando. Acho que ali pega, né? Tá. Mas esse banquinho aqui embaixo do meu pé, ele serve para justamente levantar essa perna para não ficar, sei lá, fazendo isso aqui, né? Certo. Fazendo uma flexão de perna aqui, né? Mas o que acontece? A partir desse momento, o que acontece com a minha mão esquerda? Né? Eu tenho essa liberdade total aqui, né? De movimentar pelo braço do começo até o fim dele, né? Eu posso até dar uma esticadinha aqui, ó, uma inclinada com a coluna, eu consigo ter acesso a essa região aqui mais aguda, né, que é uma região um pouquinho mais difícil de acessar mesmo, né? Além disso, essa posição aqui, ó, deixa que eu fique com o polegar mais retinho aqui atrás, ó, dessa forma, né? Ele fica desse jeito atrás do braço do violão, e não desse jeito aqui às vezes, né, que ele fica querendo furar um pouco o braço, né? Como se ele estivesse tentando fazer isso daqui. Tem que dar uma tensão grande, né, na hora de tocar. Então, essa ideia aqui, para a mão esquerda, traz esse tipo de vantagem. A outra vantagem é que eu tenho uma visão bem legal do braço do violão, né? Sim. Daqui de onde eu tô, eu só consigo virar o pescoço bem pouquinho, já tenho uma visão completa dele, né? A mão direita, ela consegue ficar relaxada e com o pulso nessa posição aqui, né? E aqui com os alunos, né, a gente chama isso de posição do relógio, né? Posição do relógio. Imagina que tem um relógio aqui nesse meu pulso direito, né? Quando eu tô com o pulso olhando nessa posição aqui, ó, é como se eu não conseguisse enxergar o relógio, né? Entende? Eu não consigo enxergar, você consegue, né? Sim, eu consigo. Eu não consigo. E aí o que acontece? A gente tem que virar esse pulso de forma que agora... A gente vira esse pulso de forma que agora eu consigo ver esse relógio, entendeu? Então, com isso daqui, minha mão fica numa posição um pouco mais relaxada, o polegar fica um pouco mais esticado, e esses outros dedos, eles vão começar a pegar de ponta aqui, ó, né? E aí, para quem usa unha também no futuro, já é uma vantagem a mais também. Sim. Permita-me um momentinho. Eu voltarei em um minuto com mais informações. Plasma! Plasma! Eu tenho certeza que você já teve essa dúvida. Putz, será que eu toco violão com palheta? Será que eu toco com a mão? Cara, eu acho que é tudo uma questão muito assim de repertório, antes de mais nada. O que você vai tocar, que música que você vai tocar, né? Esse repertório de violão clássico que a gente toca, você fazer isso com palheta, eu acho que deve ser praticamente impossível. Né? Porque se você for parar para pensar, a palheta você meio que toca uma corda de cada vez, né? Ou você tem que fazer esse negócio que a gente chama de rasgueio, né? Que seria o movimento aqui em todas as cordas, né? Então a palheta ela não permite toda essa flexibilidade aqui que a gente tem com os dedos, mas o pessoal usa muito, principalmente nos instrumentos de corda de aço, né? A guitarra usa muito, né? E violão de corda de aço o pessoal usa pra caramba também. Aquele pessoal de violão fingerstyle, né? Tipo, usa também bastante. Então assim, não tem um certo nem um errado também. Danilo, tem uma coisa que eu fiquei bastante curioso em saber, a questão sobre o método Suzuki. Eu já vi que esse nome, né, existe em várias áreas, não só no caso do violão, né, o método Suzuki. O que é isso? Tem alguma coisa a ver com, por exemplo, a moto Suzuki, que eu já vi? Suzuki Intruder 125, com 0 de entrada, mais 36 de 179 fixas. É uma Suzuki. O que é? Tô curioso em querer conhecer esse método. Bom, é japonês, então deve ter alguma relação com a moto lá, né? Mas o método Suzuki funciona da seguinte forma. Foi um violinista e professor japonês chamado Shinichi Suzuki, né? Ele fundou uma escola de formação de talentos, né? Como eles chamavam lá no Japão, né? Mas o grande destaque, assim, por que o jeito de dar aula, vamos dizer assim, do Suzuki acabou ganhando um destaque tão grande, foi porque ele teve várias ideias, né, que acabaram, assim,
transformando a forma de algumas pessoas de enxergar essa coisa de como dar uma aula de instrumento, né? O que é também uma aula de instrumento, né? Então, uma das principais características ali do Suzuki é a comparação do ensino do instrumento com o ensino de um idioma, né? Então, como que, uma coisa que ele se pergunta assim, como é que a gente motiva um aluno muito pequeno, um aluno criança, né, a continuar com uma aula de instrumento, né? Da mesma forma como ele aprendeu a falar um idioma, né? Um idioma é uma coisa extremamente complexa, né? Tipo, quantas palavras a gente fala desde que a gente chegou aqui? Algumas milhares, né, se for parar para pensar. Uma criança de 5, 6 anos já consegue falar tudo isso, né? Então, veja bem, se uma criança desse tamanho já aprendeu a falar tanta coisa, como é que ela não aprende um instrumento, né? Tipo assim, qual que é a relação, né? Então, essa comparação de como que esse processo acontece foi uma grande marca, assim, do método Suzuki, né? E tem várias outras ideias, assim, pequenas, né? Tipo, aquela ideia do que todo mundo pode, de que toda criança pode, justamente por conta dessa questão do idioma, né? Da comparação com o idioma. Para você ser um professor Suzuki, você tem que fazer os cursos, né? Em alguma associação Suzuki do mundo, né? Eu fiz os cursos de introdução e de violão 1, né? Que é esse livro aqui, ó, o primeiro livro grande, né? Esse, Posso dar uma olhada? pode. Olha. Né? Suzuki Isso. School, olha aqui, pessoal. Esse livro, ele tem 14 músicas, né? 14 pecinhas, e cada uma dessas peças, elas têm uma lista de habilidades que o aluno tem que aprender para conseguir tocar, né? Sim. Então, a ideia é de que, assim, seja uma coisa extremamente gradativa. O Brilha, Brilha, Estrelinha é a primeira música. Brilha, brilha, estrelinha. Ele tem, assim, um mar de informação para a gente conseguir ensinar para o aluno, né? Então, as músicas, às vezes, elas são vistas como um meio de ensinar várias coisas para o aluno, né? O objetivo não é tocar a música, é o como tocar também. Sim, né? sim. Isso. E vi aqui que inglês, né? Olha, que as coisas aqui, olha. Muito bacana, viu? Aqui o método, postura também, tá aqui as ilustrações. No começo ele tem umas ilustrações ali de como que é a ideia da postura, né? Sensacional. Mas o curso que eu fiz disso daqui, a professora capacitadora, ela passava por cada uma das peças, né? A gente tinha que saber tocar todas elas, decorado, né? Do começo ao fim, sem parar, né? E cada pecinha ia explicando, ó, habilidade de mão esquerda é isso, habilidade de mão direita é isso. Antes de tocar o Brilha, Brilha, Estrelinha, o que a pessoa tem que saber? Então, assim, é uma lista de detalhes longa, né? E a gente tem que passar isso didaticamente, né? Com aquelas estratégias de ensino que ele sugere também. Então, assim, o primeiro curso que a gente faz é um curso de filosofia Suzuki, né? Justamente por conta da dimensão das ideias do Suzuki, né? Tipo, não é um método, é uma filosofia, uma maneira de pensar, né, na hora de dar aula. Então é bem denso, é bem bacana. Certo. E como é que é, assim, o seu dia a dia aqui quando você está dando aula, principalmente com as crianças? Como que é ser professor para você, assim? Mas o senhor disse que ia me ensinar uma batida. Mas uma batida de violão. Ah, assim? Não, nada disso, nada. Bom, no dia a dia, assim, normalmente o que acontece? A gente tem aulas de 40 minutos, de 30 a 40 minutos, né? Oscila um pouco. E a rotina, mais ou menos, de como que acontece uma aula é: o aluno chega, né? A gente se cumprimenta antes de começar, né? Sim, a gente tem um gesto específico que a gente faz antes de começar a aula. Bacana. É aquele gesto japonês, né? Que o pessoal se cumprimenta, tipo, dobrando o corpo. Tem um nome que eu não sei qual é, mas a gente chama de cumprimento aqui. First the bow. Isso. E é o mesmo gesto, assim, só que aí a nossa finalidade é de, primeiro, marcar para o aluno: olha, a aula começou, né? E ao mesmo tempo é um jeito de condicionar esse aluno a se acostumar a agradecer um público, né? Quando entra numa apresentação, sim, e também quando sai, né? Então, assim, a gente entra, faz esse gesto,
A gente revisa as coisas que aprendeu em outras aulas, né? Aprende novas habilidades e o aluno leva isso para a semana. Antes também ele aprende como que ele pratica em casa, né? Porque isso também é uma coisa que a gente tem que ensinar. Como é que você estuda isso? E é muito importante, né? Não só quando você vai fazer apresentação de qualquer coisa, né? No teatro também, né? É a forma é o momento de, tipo assim, pô, é o momento que você vai ser aplaudido. Então, o mínimo, pô, o povo saiu de casa para vir te prestigiar, né, o seu trabalho. Exato. Então tem que agradecer mesmo, pessoal. Danilo, agora eu quero te mostrar uma coisa aqui. Por que as pessoas, eu também me incluo nessa, quando pego o violão pela primeira vez, aí aprende a fazer um toquezinho lá da banda Nirvana e se acha, que legal que eu vou te mostrar. Isso. Nirvana. Então, aí tem um toquezinho, né, do Nirvana. Eu vou colocar na perna direita, por enquanto. Mas assim, ó, que é mais ou menos assim, ó. Vou parar por aqui porque o YouTube é exigente com direitos autorais. Cara, eu acho que, assim, todo mundo quer tocar isso porque... Opa, esqueci do microfone de novo. Acho que todo mundo quer tocar isso porque é muito conhecido, né? Muito popular, assim. Acho que quebra um pouco a expectativa do que a gente está acostumado de ver de violão, né, e tal. O violão é muito assim, bate com uma mão, troca de acorde com a outra, né? Daquele jeito. Então, quando faz alguma coisa diferente, conhecida assim, acho que o pessoal deve ficar doido mesmo, né? Pois é. Acho que é Nirvana, acho que é por isso também, né? É uma banda de rock clássica, né? É isso aí. Danilo, para você, como é ensinar música? É mais fácil ensinar ou é mais fácil tocar? Tem que ser bom nas duas coisas. Procurando ser o melhor possível nas duas coisas, mas atualmente está um pouco mais difícil de tocar, né? Tanto dar aulas quanto tocar violão, você tem que preparar as duas coisas, tem que estudar e estar pronto para as duas coisas, vamos dizer assim, né? Mas tocar atualmente está sendo um pouquinho mais difícil, porque eu desenvolvi um probleminha nesse dedo indicador direito, né, um tempo atrás. Fiz uma fisioterapia, ajudou bastante, agora está começando a voltar ao normal, né? Mas foi um desafio, assim, tipo, ter que me acostumar a tocar com esse dedo meio... Sim. A mobilidade dele meio reduzida, assim, né? Então, assim, eu tô dizendo que atualmente está mais difícil tocar, porque eu tocava de um jeito e agora eu tô tocando de outro, entendeu? De outra forma completamente diferente. Mas essa coisa de ensinar também é complicado. A gente também tem que sentar ali, o bumbum na cadeira e bater a cabeça ali até a gente criar alguma maneira de, pô, como é que essa pessoa vai aprender alguma coisa, né? Então a gente tem que inventar as estratégias ali de ensino de um jeito ou de outro. A gente tem que sentar ali, estudar e ver o que dá para fazer. A terceira. E essa é a marcha ré. E esta é a quarta. Agora é fofoca mesmo. Né? Já aconteceu algum perrengue quando ao vivo, assim? Cara, perrengue mesmo, não, assim, nada de extraordinário, né? Mas já aconteceram algumas coisas assim. Eu lembro que eu fui marcar uma vez um recital que eu tinha que fazer na faculdade, que era o meu primeiro recital de formatura. A gente fazia 2, né? Sim. Um primeiro na metade do curso e um segundo no final, né? Aí o primeiro precisava de uma banca, acho que de 2 ou 3 professores, e eu não chamei um deles. Rapaz. Aí eu não me lembro muito bem o que aconteceu dali, mas eu sei que eu consegui ser aprovado, mas tipo assim, eu acho que ele viu o vídeo depois, não sei, alguma coisa. Ou ele viu outras apresentações minhas, agora eu não lembro exatamente como que a gente procedeu, mas eu sei que depois eu consegui ser aprovado nessa primeira prova, mas eu fiz essa besteira. Entendeu? Era um recital importante, eu esqueci de marcar. E aí teve outro recital, que foi o segundo recital de formatura, esse já foi na época mais ou menos de pandemia, né? Já estava saindo da pandemia. Então foi eu dentro de uma sala
com gravador e é isso. Então, assim, no teatro lá, na escola de música da UFG, vazio, todo mundo de máscara, quem tava por perto, por aí vai. E qual sim foi a apresentação mais marcante que você já fez? Eu lembro de uma, né, de quando eu tinha ali por uns adolescente, acho que devia ter uns 15, 16 anos, né, que foi acho que a primeira apresentação grande que eu fiz. Aconteceu dentro de um teatro lá no interior de Mato Grosso do Sul. Era um evento acho que da UFMS lá. E a professora atual que eu tinha na época chamou para tocar, né? Ela tocou, depois eu toquei, a gente alternou. Eu lembro que foi a primeira apresentação muito séria que eu fiz, né? Porque, assim, tipo, bastante gente, em teatro mesmo, né? Tava com calça social, roupa social, né? Então eu acho que essa foi uma apresentação que marcou, mas eu tive várias outras, assim, boas também, entendeu? Então, mas essa foi acho que deve ser a primeira que eu tenho memória, assim, dela, entendeu? Sensacional. Tem alguma música que você nunca cansa? Se quiser mostrar. Essa eu não mostro não, porque é difícil, mas tinha uma música que é a Gran Sonata em Lá maior, né? É uma gravação de violonista que foi o Sérgio Abreu, foi o cara que fez esse violão aí. E o que acontece? Uma vez eu peguei para viajar, tinha uma música no meu celular, que era essa música aí, né? Era uma viagem de ônibus, durou algumas horas, eu fiquei escutando isso repetidamente, porque era a única coisa que tinha para ouvir, né? Mas assim, eu gostei muito da peça, eu gostei muito dessa versão do Sérgio, eu escutava isso regularmente, né? E aí ganhei uma afinidade com a gravação dele depois dessa viagem. E que tipo de música, assim, que... Eu acho que, tá aqui na pergunta que o Mágico vai dar, acho que vai ser a mesma resposta. Que tipo de música que você mais gosta de tocar? Que a primeira foi a que você nunca cansa, né? Agora, a que você mais gosta de tocar. Mais gosto de tocar, né, cara? Cara, eu gosto de tocar qualquer coisa que, sim, que use muito do violão, entendeu? Tipo, qualquer coisa que tire proveito do violão o máximo possível, eu gosto de tocar, né? E às vezes é uma coisa muito simples, que usa o violão assim, de um jeito que a gente podia trocar por um teclado, aí eu acho que já não dá um ânimo assim de tocar, né? Então qualquer coisa que aproveita mais do instrumento, o máximo possível, esse é o repertório que eu prefiro tocar. Bacana. E agora, assim, pode falar com seus alunos, mas assim, qual música que você acha que todo iniciante tenta tocar? Era no Metallica lá, Nothing Else Matters, eu acho. Sei. Né? Tem uma introduçãozinha de violão. Né? Você vai ter que mostrar. Eu sei que música que é a gente, assim. Essa eu não canso. O problema é que eu não lembro dela. Aí essa canção, muitos dos seus alunos já chegam assim com vontade de querer aprender a tocar ela. O pessoal já chega tocando isso aqui, às vezes chega tocando. Já teve mais de uma vez que chegou um aluno assim, já tive alguma experiênciazinha tocando. Sério? Toca alguma coisa aí pra eu ver. Aí essa introdução do nosso Yasmer. Essa é um clássico. Eu vi que você tem uma coisinha ali, ó, um livro, Educação é Amor. Você pode mostrar pro pessoal, por favor? Então, esse tem 3 câmeras aqui agora. Pode ser, esse cara tá mais perto. Tá. Então, esse é um livro autobiográfico do próprio Shinichi Suzuki, né, do método Suzuki. Né? Ele
Ele conta a história de vida dele, basicamente, e vai dando umas ideias em cima de toda aquela filosofia dele, né? Então, esse é o livro de base que a gente tem que ler no primeiro curso, que é o curso de Introdução à Filosofia, né? Rapaz. Playlist do convidado. Tem R$2 se você falar pra mim que gosta das minhas músicas. Não, beleza. R$2 tá bom? Quer comigo? Tá perfeito? Então, beleza. Vamos deixar aqui quietinho? Então deixa os 5 quietinho. Então, Danilo, o que você curte? Olha, cara, atualmente, assim, eu tava ouvindo muito... eu sempre tento escutar o máximo possível de violão que puder, né? Então, eu tava escutando um compositor italiano lá, que era o Tedesco, né? Uma sequência de peças dele, que é os Caprichos de Goya, né? Também escutei mais ou menos ali umas sonatas de piano de Mozart, né? Certo. Tava conhecendo um pouco mais. E de vez em quando escuto um Belchior. Eita! É bom. Vixe, é perfeito. Eu gosto mais. Mas trago de cabeça uma canção do rádio em que o antigo compositor Tem nada a ver com violão clássico, mas é legal. Mas gosto de suas músicas também. Eita! Sonho, temos que viver nosso sonho. Mas é isso, assim, no geral é isso que eu tenho escutado mais, assim, recentemente. Tá bom. Agora, para fechar, antes da gente entrar no último bloco com a gincana, para quem você tira a cartola, Danilo, o que a música mudou na sua vida? Cara, eu diria que, assim, tudo aquilo que eu fui aprendendo na vida aconteceu ao mesmo tempo que eu estava aprendendo sobre música, né? Então, assim, porque justamente quando eu comecei ali com essa idade de 12, 13, por aí, eu cresci ao mesmo tempo estudando violão, né? Então, assim, tudo aquilo que eu aprendi, vi de bom, vi de ruim, ao mesmo tempo estava com o violão na mão ali, sofrendo também para tocar, né? Então, eu não sei dizer o que mudou na vida, né? Porque as duas coisas foram acontecendo paralelamente, né? Fez parte da vida. Então, eu não diria que mudou alguma coisa, mas andou em conjunto, né? Vamos dizer assim, paralelo. Sensacional. Para quem você tira a cartola? Danilo vai colocar a cartola. E eu trouxe aqui o nome de algumas pessoas, né, fotos também, de violonistas. E ele vai fazer o seguinte, para quem ele tira a cartola. Ó, esse aqui é inédito, tá? Programa nenhum já fez isso. Quê? Tá bom? Tá? É para quem você tira a cartola. Então, Danilo, vamos começar. Primeiro, por favor. Ah, tá. Bom, já começou com assim que eu tenho que ser sincero, não conheço o trabalho dessa pessoa. Certo. Né? Eu vi só um trechinho ou outro ali na internet dele tocando, mas assim, pouquíssimo, né, para poder ser capaz de dizer se eu tiro o chapéu ou não, né? Então, eu mantenho do jeito que tá, né? Mas assim, parece que faz um bom trabalho, então tá certo. mas eu preciso manter aqui. Então, o Danilo não tira a cartola para Lucas Imbiriba. Próximo. Olha aqui. Ah, beleza. Mas aqui são dois, né? Sim. Toda vez que é dois eu fico... Mas vamos lá. Esses aqui tiro o chapéu, sim. Né? Opa. Deixa aqui na perna mesmo, por enquanto. Né? Esse duo aqui, essas duas pessoas, né, foram bem importantes para a história do violão brasileiro, né? Bem importantes mesmo. Na época deles chegaram até de fazer uma apresentação no Fantástico e tal, justamente por conta do destaque internacional que ganharam, né? E um deles foi o cara que justamente fez esse violão aqui,
né? Rapaz. Essa pessoa fez a carreira como violonista, como performer, depois parou e começou a seguir a carreira de luthier, né? E é comum o pessoal dizer que esses violões dele foram alguns dos melhores do Brasil já feitos, né? Então esse é um dos que ele fez também. Bacana, hein? Aqui. Então, você vai para os dois? Isso aí, tira o chapéu para os dois. Então, gente, o Danilo tira a cartola para do Abreu. Clássico mesmo, hein? Então, vou falar aqui a cartola. Olha. Okay. Certo. Essa daqui também tira o chapéu, né? Essa violonista aqui, para mim, é legal, porque quando eu estava começando a tocar, foi uma das primeiras que eu comecei a ouvir com frequência. E alguns anos atrás eu consegui fazer uma aula com ela. Rapaz. Ao vivo, num desses festivais que rola aí. Consegui viajar lá e fiz uma aula inteira com ela, tem foto. Não lembro se tem gravação disso, mas a foto eu sei que tá lá. Mas chegou a trocar alguma ideia com ela, assim? Sim, foi uma aula mesmo. Uma aula no formato que a gente chama de masterclass, né? Que é uma aula pública. Você faz a aula você, o professor, e uma plateia te assistindo, né? Então aí foi uma aula desse tipo que eu fiz com ela. E, como eu falei, foi uma das primeiras que eu fui ouvindo, assim. Então foi uma referência bem legal. Então foi um dia épico, vamos dizer assim. Foi. Gente, então... Foi bem legal. Danilo, ele tira a cartola para Berta Rojas. Rojas. É que eu tô pelo sobrenome do jogador do Vasco. Rojas lá. Dos. El primero y el de Gomes. Vamos. Por isso que senão ia ler Rojas. Ou é Rojas mesmo? Pode ser Rojas, né? Não sei. Agora você me deixou confuso. Vamos no jeito. Não sei se é Rojas ou Jô. Rojas. Então, o verdadeiro. E... eu tinha esquecido disso aqui. Isso aqui tira o chapéu, vai. Vamos falar, tira o chapéu. Né? Já tem um tempo que eu vi o vídeo desse cara aqui, mas nem sei o que falar, sinceramente. É uma lenda. É uma lenda, é uma história. Né? Pessoal, então, ele tira a cartola para Mike de Mosqueiro. Né, o famoso... Xananá. Pode tocar xananá também pra nós? Deixa pra depois, vai. Vai. Então, beleza. Agora o próximo. Ok. Tira o chapéu, sim, com certeza. Né? Esse aqui eu gosto bastante do trabalho que ele fez lá, né? Tipo, a forma como ele conseguiu linkar essa coisa da internet, das redes sociais, para justamente trazer um público maior, né, para essa ideia de violão clássico que a gente tem. Eu acho que faz um trabalho muito importante, com certeza tem que tirar o chapéu para isso mesmo. Né? Então... Tá certo. Pessoal, então, merecido? Danilo tira cartola para Fábio Lima. Agora, Danilo, vou aproveitar que você tirou a cartola do Fábio Lima. Tem um vídeo dele que eu acho que esse assunto ficou até polêmico. Agora, quando trata-se de um profissional ou um aspirante a profissional, é importantíssimo entender que você precisa, no mínimo, dessas 8 horas diárias também. Vamos dizer, diga aí, Danilo. Olha, eu acho que, assim, em primeiro lugar, a gente tem que avaliar o contexto sempre, né? Tipo, porque 8 horas por dia realmente é um tempo, assim... Acho que esse número vem muito da ideia da hora que a gente trabalha normalmente, né? Da quantidade de horas que a gente trabalha rotineiramente, né? Muita gente tem essa rotina de 8 horas por dia de trabalho, então seriam 8 horas por dia de estudo de violão, né? Isso seria o seu trabalho, né? Sim. De certa forma. Mas, claro, isso é um valor de tempo, digamos assim, que eu acho que vale mais... encaixa mais com quem é mais profissional, com quem está mais fazendo esse trabalho mais dedicado mesmo, né?
Meus alunos aqui não vão estudar esse período de tempo regularmente, claro, porque são todos muito iniciantes, tem vários tipos de alunos aqui, cada um trabalhando com uma coisa diferente, Sim, né? sim. Às vezes o violão é uma coisa meio secundária para eles, então se eu falar 8 horas por dia, acabou. Não tem aluno. 8 horas seria só no... que ela já gasta só no emprego dela, né, atual, vamos dizer assim, Então, né? exatamente, né? Eu cheguei uma época de faculdade ali a fazer umas 6 horas sossegado, né? Porque a necessidade era grande, né? Tinha que ter essas 6 horas, porque senão não dava certo. Eu não sei se 8 horas eu cheguei em algum momento, assim. Não sei. Consegui, não foi consistentemente 8 horas, né? É porque eu tenho esse trabalho misto de... Opa! Né? É porque eu tenho esse trabalho misto de tocar e também de dar aulas, né? Então, 8 horas às vezes é um pouco puxado, né? Mas depende muito do contexto. Tem violonistas de competição, vamos dizer assim, aquele pessoal que vai para competição, 8 horas eu acho que é o mínimo. Se for esse o caso. Né? Tá certo, tá certo. Permita-me um momentinho. Eu voltarei em um minuto com mais informações. Plasma! Plasma! Próximo. Vamos lá. Ah, claro. Tira o chapéu também, né? Esse aqui é... O violão que a gente tem hoje em dia deve muito para essa pessoa, com certeza, né? Antes dele, o violão não era tanto um instrumento como a gente chama de concerto, né? Não era aquele instrumento que vai para o teatro, vai para o auditório, e tem gente ali que não faz nada a não ser só ouvir o violão, né? Sim. Ele não... Com essa pessoa aqui, o violão começou a ser tocado com orquestras regularmente também, né? E, assim, vários compositores da época também dedicaram muita música para ele, o que aumentou e muito o repertório do instrumento. Então, assim, a gente deve bastante coisa para esse cara, com certeza. Então, tira o chapéu mesmo. Então, pessoal, Danilo tira a cartola para Andrés Segovia. Andrés Segovia. Rapaz, sensacional. Então, quem será que tem mais aqui? Vamos ver. Tira também. Esse já tira logo. Bom, esse daqui, tenho que dizer assim, eu brinquei agora há pouco falando daquele negócio de violonistas de competição. Sei. Né? Esse daqui seria um daqueles violonistas que, se você vê numa competição, corre da competição, entendeu? Desista, né? Na época que ele participou de competições, ele faleceu. Primeiro lugar disparado, vamos dizer assim. Primeiro lugar disparado mesmo. O cara foi só um fenômeno mesmo, assim. Na época que eu fazia TCC, eu escutei bastante gravação dele, né? Porque tinha uma gravação dele que me ajudou bastante, né, e tal, a entender o que eu estava fazendo. E faleceu há pouco tempo, né? Eu acho que coisa de um mês e meio atrás, se eu não me engano, né? E eu escutei uma história de que parece que ele tocou aqui pelo interior de Minas Gerais, né? Rapaz. Eu não sei exatamente, não lembro se aqui em Passos ele tocou. Conheço uma pessoa que falou que ele veio para cá, mas numa conversa, assim, eu estava conversando com essa pessoa, ela falou: você acredita que o Yamashita já passou aqui? Eu entreguei o nome, né? Mas não tem problema, né? Eu fiquei assim, poxa, que doideira, né, cara? Mas, enfim, é um grande nome, com certeza. Então, com certeza. Então, ele tira a cartola para Kazuhito Yamashita. Vamos falar só Yamashita? É como todo mundo fala. É, né? Yamashita, né? Agora não sei se é Kazuhito ou Kazuito. Tá bom. Tá bom. Agora, a última pessoa aqui, quem será? Aqui. Tá bom. Tiro o chapéu. Tem dia que eu tiro o chapéu, tem dia que eu coloco o chapéu. Bota casaco. Tira casaco. Entendeu? Esse daqui é complicado. Mas bom, tá fazendo o melhor trabalho que pode, né? Aquela história. Ainda tem muito chão aqui para percorrer, né? Muita coisa para aprender e melhorar. Então, assim, tira o chapéu. Né? Olha, eu também tiraria, com certeza, porque tive a honra de conhecer esse violonista aqui, e
Cara, ele é sensacional, não só como violonista, mas também como pessoa. Então, Danilo tira a cartola para ele mesmo, Danilo Dutra. Tá certo. Aí. Pessoal, então, esse foi o nosso Papo com Água, com Danilo Dutra. Danilo, quero te agradecer mesmo. Muito obrigado mesmo por essa entrevista. Cara, foi sensacional, gostei demais mesmo. Então, vamos brindar. Vamos. Aqui, Danilo, pede pro pessoal deixar um like no vídeo, se inscrever no canal do YouTube, comentar, fica à vontade. Por favor, pode olhar nessa, naquela ali. Não sou acostumado com o YouTube, não, vamos lá. Não sou youtuber que nem você, né? Mas, ó, pessoal, deixa um like no vídeo aqui do André, se inscreve no canal dele, comenta o que você achou aqui das coisas que a gente falou. Eu gosto muito desse trabalho que ele está fazendo. E é isso aí. Pessoal, sigam o Danilo Dutra no Instagram, que é @danilo.dutra, Danilo com 2 L's, né? Lá tem um pouquinho do que os alunos já fizeram aqui comigo e tal. E também tem a forma de entrar em contato comigo lá, para quem estiver interessado. Então, pessoal, esse foi o nosso Papo com Água, então. Danilo, mais uma vez, muito obrigado, cara. Eu que agradeço. Né? Muito bom, é isso aí, gente. Um beijo do doido. Tamo junto.